Saudações aí, meus amigos pensadores, minhas amigas pensadoras. A gente vai tratar aí de aspectos importantes aí em relação à política, Estado, democracia, formação do pensamento, formação do Estado e nossa forma de participação dos indivíduos nos direitos políticos. Então é importante aí você estar comigo nessa. Então o que eu quero que você entenda aí, ó, é a formação do Estado. Então tem o sistema e o regime. Então a gente já falou bastante aí dos sistemas em relação às suas atitudes, os regimes também, suas características. E aí agora quero trazer para você um pouco da nossa forma de participação política. Então é legal você entender o seguinte: nós temos no Brasil um sistema que nós já falamos, que é ligado à representatividade política, ou seja, nosso sistema ele é presidencialista, por representação, então, direta. Você escolhe o seu representante, e o seu representante que vai desenvolver as leis, as regras aí gerais, a forma como o Estado vai atuar, né, as políticas que o Estado vai adotar, sejam públicas, sejam, né, sociais, sejam de qualquer relações internacionais. Então você escolhe o representante e ele vai decidir, né? Então por isso que representa ou não representa. Então esse é um aspecto marcante aí da democracia. Lembrando que nós somos um Estado democrático de direitos, então os direitos estão garantidos aí dentro dessa esfera democrática, onde cada um pode dar sua participação e tal. Então é legal que você entenda o seguinte: como participar dos direitos políticos. Então, os direitos políticos estariam voltados aí para essa atuação do indivíduo nas leis. Então, é uma proposta que vem lá do iluminismo, né, vem lá da ideia da burguesia, onde eles achavam que precisavam limitar mais o poder do rei. Então, o rei ele é absolutista, né, na maioria dos países aí na formação dos Estados Nacionais, né, do século XVIII, XVII, XIX. Então você tem o rei, ele é soberano, ele define. Só que aí você começa a notar os abusos. Então vem a monarquia condicional, vem umas formas de você definir e delimitar esse poder. Uma das características interessantes é que os indivíduos comuns eles possam interferir na formação das leis, para que as leis representem os indivíduos de uma maneira geral, tá bom? Então é fácil. Se eu vivo num local e a gente tem uma necessidade, sei lá, diferente, então a gente tem que ter um representante de uma comunidade, por exemplo. Na nossa comunidade a gente precisa do saneamento básico. Então eu preciso ter alguém ali que traz a voz para essa comunidade. E aí pensar nas características que o Estado pode fazer, beleza? Então, na formação das leis, as leis são formadas, desenvolvidas, a gente tem o nosso processo, que é dentro dos limites ali da divisão de poder. Então você tem a Câmara, o Senado atuando de formas assim próximas, né, na formação da lei. Mas existem algumas situações que a gente pode, enquanto indivíduo, participar. Então vamos diferenciar aqui, primeiro, o plebiscito e o referendo, tá? E depois a gente fala do outro princípio. Então o plebiscito vai ser quando você convoca a plebe, né? Plebiscitaram, é a voz do povo. Então, o que o povo deseja? Agora, se a gente fosse ouvir a voz do povo toda vez, primeiro, é confuso, né? Muita gente não sabe dos temas, né? Por vários motivos. É um pouco difícil de ouvir. Seria possível, mas é um pouco assim complexo. Então, o que se decidiu? Em alguns momentos específicos, a gente vai chamar o povo. Então, em que momentos? Quando a gente desenvolver uma lei e tiver alguma dúvida na interpretação dessa lei, né? Então, quando a gente quer desenvolver uma lei, temos uma dúvida sobre isso, isso afeta a vida direta das pessoas de uma maneira diferente, né? Então, vamos dar um exemplo aqui que é o exemplo mais básico. Quando você tem ali uma modificação, por exemplo, um estado que vai se dividir, olha, isso é uma coisa que vai afetar diretamente a vida das pessoas. Então, é preciso o quê? É preciso saber a opinião delas antes de criar a lei. Sacou aí? Então, usei uma palavrinha diferente. Qual foi? Antes. Então, veja, plebiscito. Eu chamo as pessoas e pergunto: queridos, queridas, vocês querem dividir esse estado para fazer dois?
Porque dividindo esse salário para fazer 2 vai ter uma aplicação direta na sua vida. Então, a aplicação direta na formação das leis, na formação do Estado, na eleição, né, nos impostos, vai mudar um pouco. Então, o que você quer? O que vocês acham que é interessante fazer? E aí, elabora-se a lei, mas antes da lei passar pelas casas, ser julgada e tal, você vai perguntar para a população. Então, o plebiscitum é a voz do povo. Então, eu chamo antes. Beleza. Então, quando eu faço a lei, ela vai ser muito diferente na vida das pessoas, então eu preciso saber a opinião delas. Então, quando você tem a formação de um Estado, quando você tem uma diferença aí do poder, né, um sistema de governo, então, às vezes também são questões mais pequenas, assim, digamos, em relação a pequenas cidades ou pequenas, né, alguma relação de um estado para outro. Então você pode ter a nível municipal, pode ter a nível estadual, né? O nível federal são casos um pouco mais complexos, mas tem também. Então o plebiscito é essa ideia. O referendo já tem uma outra palavrinha, qual é? Depois. Depois da lei. Então são raríssimos casos de referendo, tá? Então, o que a gente tem um exemplo aqui é o do Estatuto do Desarmamento. Então, quando foi feito o Estatuto, depois teve um problema, né, na interpretação da lei. E então, fizemos aí um referendo. Chamamos a população e dissemos, nós temos essa lei aqui, ela já está pronta. Só que tem um detalhe, a gente não está muito claro nisso aqui. O que é que a população pensa? Porque vai afetar a vida de vocês. Aí a população decidiu. E aí a lei, né, foi, no caso dessa lei específica, não referendada. E depois aí a lei, então, ela existe, ela continua, mas aquela parte da lei não vale, né? Então, depois você dá uma procurada aí, você vai perceber isso aí, o Estatuto do Desarmamento. Tranquilo? Então, você tem o plebiscito, que no Brasil é antes de você fazer a lei. Você tem um referendo, que é depois, como se fosse um ajuste. Professor, por que você falou no Brasil? Porque nos países de origem anglo-saxã é a mesma coisa para eles, plebiscito e referendo, né? Então, a gente tem até a situação aí que é legal lembrar, do Brexit, que teve lá o plebiscito, referendo e tal. Então, para eles, tanto faz. Eles gostam mais de chamar de referendo, mas tanto faz. Para eles não tem essa diferença de tempo, não tem diferença no termo. Para eles é a mesma coisa. Então fiquem atentos a isso. Se vocês forem se referenciar, quase não sai, algum lugar assim, aí você lembra que plebiscito e referendo para os anglo-saxões é a mesma coisa. Agora, para nós aqui no Brasil, não. Existe a questão do quê? Do tempo. Então, se for antes, é plebiscito. Se for depois, é referendo. E, para finalizar, a Lei de Iniciativa Popular. Então, a Lei de Iniciativa Popular é uma lei especial que começa com a iniciativa popular. Ou seja, são as pessoas que decidem fazer aquele projeto de lei. E depois daquele projeto de lei, ele atinge lá as características necessárias para ser aprovado, aí ele entra na tramitação normal, beleza? Então, você vai ter lá, por exemplo, o que é mais famoso aí é a lei da ficha limpa. Então, você precisa de um abaixo-assinado com 0,1% da população que vote em pelo menos 5 estados, né? E isso dá, segundo o IBGE, mais ou menos 1,5 milhão de assinaturas. Então, você tem 1,5 milhão de assinaturas, você consegue fazer um projeto de lei, e aí você encaminha para a Câmara, e aí a Câmara recebe, confere as assinaturas, tá tudo certo, e aí ela dá início ao processo da formação daquela lei. Então, no caso que a gente tem aqui, é a lei da ficha limpa, que era uma lei complementar à Constituição, no que se refere ao direito de elegibilidade. E aí, o que vai acontecer? É uma lei que diz que se algum candidato ou alguém que estiver disputando buscar uma eleição ou reeleição, tiver algum processo, fica inelegível, algum processo, então, respondendo a algum processo judicial.
ele não pode participar da eleição e vai ficar ali durante 8 anos ali esperando, né, a sua possibilidade, a sua oportunidade. Então é só você entender isso aí. Não é uma necessidade de você ter que decorar cada característicazinha aí. É só você entender o seguinte: é possível que a população crie um projeto e que esse projeto vire lei e que tenha esse caminho especial. Não é processo, não é papel da população, até porque os representantes, né, são eleitos para isso. Mas existe essa possibilidade, tá certo? Até essa ideia da ficha limpa, porque é uma característica que as pessoas não, os deputados, senadores, não gostaram muito desse projeto, seguraram o máximo que puderam, mas agora ele já está funcionando, né, bem. Então é interessante você perceber isso também, tá bom? Então é isso, a gente para aqui, a gente volta depois para falar das características dos direitos políticos. Essas as 3 são muito importantes e depois a gente continua. Um abraço e fui!